O cara que cuidava das vacas da nossa fazenda era um cara alto de olhos azuis, mas com uma barba curta e desgrenhada, cabelo emaranhado, roupas sempre cobertas de sujeira por causa de seu contato direto com os animais. Ninguém nunca duvidaria do caráter de uma pessoa assim em uma fazenda. No entanto, era um cara esquisito. Gostava de me elogiar demais e passar a mão no meu cabelo. Ele andava com uma câmera pendurada em seu pescoço. Acho que até o vi uma vez me espiando pela janela do banheiro com a câmera na mão. Mas você sabe como são crianças, né? Eu era criança nessa época e sempre gostava das interações dele comigo. Afinal, nessa idade, nossa inocência ainda é intacta. Minha mãe parecia que sabia dessas coisas e, mesmo assim, sempre foi muito tranquila. Me deixava fazer quase tudo o que eu queria: dormir na casa de qualquer amigo, falar com estranhos, ir para qualquer parte da cidade, ter quantos bichos de estimação eu quisesse. Ela nunca se estressava com nada disso. Dizia que, quando virava o dia, tudo se resolvia. No entanto, tinha uma única regra para mim: nunca, jamais entrar no milharal depois que escurecesse. A gente morava numa casa de fazenda, como já falei, onde meu pai e meu avô plantavam milho. Era uma construção de madeira simples, na beiradinha da cidade, com hectares de espigas douradas se estendendo até o horizonte. Foi uma infância tranquila. Meus únicos amigos próximos eram meu avô e meu cachorro, Tucker, um border collie com mais inteligência e personalidade que muita gente. A gente passava horas vagando pela fazenda e inventando aventuras. Tucker nunca fazia alarde, sempre quietinho como um camundongo. Eu cresci ouvindo histórias sobre uma lenda, a coisa de palha. Quando eu era bem pequeno, minha mãe pegava um livro velho, com capa de couro, e lia para mim. Era dito que a coisa de palha morava no milharal, entre as espigas que balançavam e as folhas amareladas, vagando nas horas escuras da noite, sob o brilho frio da lua. Só depois que a escuridão chegava ao céu, num silêncio tão profundo que nem o vento ousava perturbar, ele acordava do seu descanso, costurado com penas e palha, adornado com uma coroa de barbante. Eu não tenho mais esse livro, então não posso mostrar as figuras que tinham nele, mas eu nunca vou esquecer as palavras que diziam: quando o sol está alto e o céu está claro, o milharal está cheio de luz dourada. Você pode correr, pular e brincar entre o milho à luz do dia. Mas quando o céu fica escuro e profundo e as estrelas aparecem, você não deve tirar o pé para fora de casa, porque é a hora de observar e esperar. Porque é nessa hora que a coisa de palha faz sua festa noturna, com convidados barulhentos, grandes e pequenos. Eles giram e deslizam pela sombra iluminada pela lua, em passos e padrões que nunca erram. Mas nossos pés nunca devem ousar a pisar entre as fileiras onde eles dançam. Então feche a porta durante a noite, fique no conforto de seu lar e vá dormir. Na época, eu achava que essa era só uma história boba, mas eu gostava da ideia de dançarinos no milharal. No entanto, não entendia que isso era um aviso real. A coisa de palha tinha um mundo dela e a gente tinha o nosso. A noite era dela, o milharal era dela. Ela deixava a gente colher na plantação, desde que respeitássemos o território dela. Aquele respeito mútuo entre nós nunca devia ser quebrado. Tucker
Era um bom cachorro. Ele nunca latia sem motivo, nunca corria atrás de gatos ou pássaros perdidos como outros cachorros faziam. Eu confiava nele completamente. Mas num verão, tudo mudou. Durante o tempo que a gente passava lá fora juntos, Tucker começou a agir diferente. Ele ficava olhando para o milharal com os olhos fixos, rosnando e eriçado. E não era só ele, a fazenda inteira parecia diferente. E eu me sentia diferente. A sensação de estar sendo observado nunca me deixava, só quando eu entrava em casa. Tinha ruídos novos também, ruídos estranhos, quase como um clique mecânico, tão baixinho que mal dava para ouvir. Mas eu ouvia, vindo das partes mais rasas do milharal, quase que fora do meu alcance visual. Uma cortina fina me separando de alguma coisa. Me lembro como algo seguiu Tucker e eu, enquanto a gente andava pelas beiradas da propriedade. Cada passo que a gente dava era respondido pelas espigas que se moviam com a gente. Eu passava cada vez menos tempo lá fora, mesmo que de dia. Quando contei para minha mãe, ela ficou pálida e gritou comigo. Depois, me proibiu de brincar lá fora sem a supervisão dela. Não me deu nenhuma razão para isso, mas não precisava. Eu sabia que algo nos observava. Era final de agosto, algumas semanas depois do meu 10º aniversário. Os dias ainda estavam quentes, mas as noites tinham começado a esfriar e o milho estava alto e grosso. A casa rangia na brisa, o milharal balançava sob uma lua crescente. Eu tinha acabado de ir para a cama, quando ouvi um barulho no milharal. Tucker tinha ficado de guarda na nossa varanda, cuidando da gente durante a noite. Ouvi ele se levantar, rosnar e depois latir. Latidos baixos e bravos que eu nunca tinha ouvido ele fazer antes. Depois, o ouvi correndo em disparada em direção ao milharal. Eu corri até a janela. O quintal estava vazio. Os latidos vinham do milharal agora. Quando cheguei na varanda, os latidos tinham ficado mais fracos, engolidos pelo milho. Eu chamei o nome dele várias e várias vezes, sem resposta. Eu conhecia a regra, conhecia melhor do que qualquer outra, mas eu não ia deixar nada acontecer com o meu cachorro. Tudo o que eu conseguia pensar era nele lá fora no milharal, perdido, sozinho e com medo no escuro. Então, eu quebrei a regra, abri a porta e entrei no milharal. Corri em direção onde tinha ouvido Tucker pela última vez. As folhas emaranhavam meus braços e pernas, como cílios tentando expulsar um objeto estranho, tentando me cuspir para fora. Eu não era bem-vindo ali, não naquele momento. Tropecei numa clareira pequena, onde o milho estava mais ralo e a sensação de estar sendo observado chegou ao seu auge. Tucker estava lá, imóvel, exceto pela subida e descida de suas costelas. Uma de suas patas estava em um ângulo estranho. Eu corri até ele, lutando para levantá-lo nos meus braços, depois o colocando sobre meus ombros. Ele soltou um gemido de dor, mas tudo o que importava para mim naquele momento era que nós dois precisávamos ir embora imediatamente. Um instinto primordial dentro de mim gritou que não estávamos sozinhos. Um barulho atrás de mim, depois passos. Me preparei enquanto as espigas de milho eram separadas na minha frente, empurradas por um ser maior do que eu. Não tive outra coisa para pensar, a não ser que veria a lenda que sempre ouvi, a coisa de palha, cuja lei eu tinha quebrado. Mas o rosto de palhas não foi o que me cumprimentou. Em vez disso, um homem surgiu das espigas, uma barba curta e desgrenhada,
cabelo emaranhado, roupas cobertas de sujeira. Um cordão estava pendurado em seu pescoço. Na ponta, uma câmera balançava a cada passo, clicando fracamente contra seu peito. Era o homem que cuidava das vacas, mas ele estava mais estranho do que nunca. Segurava uma pedra na mão. Mas o que me assustou mais do que tudo foram seus olhos, antes azuis, agora desbotados com um tom amarelado, e neles ardia uma fome que eu nunca tinha visto antes. Ele me olhou como uma hiena olha para um bezerro aleijado. Tucker gemeu ao vê-lo, me tirando do meu atordoamento apavorado. Corri pelo caminho que eu tinha vindo. A pedra passou de raspão pela minha cabeça enquanto eu corria. Por pouco não me acertou. Então, o som dos meus passos foi imitado por outro par de passos. Passadas mais longas, ritmo mais rápido. O homem estava se aproximando e eu ainda estava muito longe da porta de casa. Uma mão agarrou meu braço, me puxando para parar. O homem me segurou no lugar. Eu me contorci e chutei, arranhando seu aperto, mas ele era muito forte. Eu podia sentir o cheiro de suas roupas, velhas e manchadas de suor e sujeira. Ele riu baixinho e começou a me puxar de volta para o milharal, segurando pelas minhas calças. Gritei, mas eu estava muito longe para acordar minha família que estava dormindo. Então, inesperadamente, tudo mudou. O barulho ao nosso redor parou, substituído por um silêncio espesso e estranho. O ar parecia se apertar. Um grunhido confuso, seguido de uma queda. Não fui eu que caí, nem meu cachorro, mas sim o homem. Suas pernas foram puxadas para trás. Ele caiu de queixo com um baque alto. O vi tentar se levantar novamente. Mesmo agora, eu podia ver que eu era seu alvo. Antes que ele pudesse se levantar novamente, foi puxado para o meio do milharal. O ouvi gritar, enquanto ele ia, arrastado cada vez mais para dentro. Eu aproveitei a oportunidade e corri para casa, com Tucker ainda pendurado nos meus ombros. Assim como antes, o milho atrapalhou meu caminho e me atrasou. O grito distante parou de repente, mas eu não parei. A corrida de volta foi mais lenta e mais dolorosa do que antes, e no final eu estava cheio de arranhões e cortes. Mas sim, consegui. Levei Tucker e eu para casa. Eu estava planejando acordar minha família, claro, mas antes de entrar em casa, dei uma última olhada para o milharal. Foi aí que vi todos eles. Seres de sombra, de palha, de folhas secas, até cascas quebradiças e barbante enrolado firme. Eles dançavam no milharal, sob o brilho da lua. Era bonito, mas assustador. Seus membros estavam rígidos, mas de alguma forma se moviam com uma graça fluida. Fiquei parado, o coração batendo forte, incapaz de desviar o olhar. Uma parte de mim sabia. Esta não era uma visão destinada aos olhos humanos. Entre aquelas criaturas, reconheci duas. O primeiro era uma figura de palha. Em volta de sua cabeça havia uma coroa de barbante. Ele se movia com autoridade, como se comandasse tudo aquilo. O segundo era um homem grande, com roupas sujas e cabelo desgrenhado. O homem que cuidava das vacas. Mas seus membros começaram a ficar endurecidos com palha, enchimento saindo de suas mangas e gola. Seus olhos, outrora amarelados, se foram, substituídos por gravetos e folhas. Sua câmera balançava em seu pescoço, enquanto ele se juntava à dança, se transformando em um deles. Então, ao morar na fazenda e ficar sabendo da criatura de palha, feche a porta durante a noite, fique no conforto de seu lar e vá dormir. A coisa de palha está cuidando de todos
que cuidam de seu milharal. Até a próxima. Obrigado.